É isso mesmo, gente. Não existe psicanálise clínica. E não existe psicanálise clínica porque não existe psicanálise do esporte, não existe psicanálise educacional, não existe psicanálise hospitalar. Existem psicanalistas que trabalham nessas outras áreas e talvez se especializam mais nessas áreas, né? De repente, no trabalho como um psicólogo hospitalar com uma visão psicanalítica. Agora, não existe. Então, não existe psicanálise clínica. Por quê? A psicanálise por si só, ela já é clínica. A psicanálise nasceu clínica. Então, não existe a gente ficar dando adjetivação para a psicanálise. Isso já contém um erro de vício, é um erro inicial. Quando as pessoas começam a utilizar adjetivação para psicanálise, elas começam a modificar a própria psicanálise. Então a gente começa a ter psicanálise cristã, psicanálise marxista, psicanálise umbandista, psicanálise espírita, psicanálise de direita, psicanálise sei lá do quê. Então não existe psicanálise clínica. A psicanálise por si, ela já é clínica. A gente precisa entender isso. E a gente precisa entender isso para a gente não ser enganado. Então tem um monte de gente vendendo curso de psicanálise clínica que já contém esse erro de vício, já que a psicanálise não deve ser adjetivada, não deve ter um adjetivo, porque o adjetivo modifica a psicanálise. Vendendo curso, dizendo que vai habilitar a pessoa com 1 ano de curso de psicanálise. Como assim? 1 ano você não consegue nem ler Freud, quiçá compreender. E se a gente entende o que é psicanálise, ou seja, se a pessoa fosse honesta para te mostrar o que realmente é psicanálise, a pessoa iria se preocupar em saber como é que a gente aprende. E para a gente aprender as coisas, para a gente compreender aquilo que se trata realmente do psiquismo humano, a gente leva tempo, a gente precisa de tempo de acomodação de aprendizado. Não se faz em 1 ano isso, não existe isso. Então a pessoa vende um curso que já coloca um nome que tem erro de vício, psicanálise clínica, fala que vai te habilitar em 1 ano, e aí fala que vai te entregar ferramentas, técnicas. Então a psicanálise, ela deixa de ser realmente um estudo aprofundado do inconsciente, da psique humana, da constituição do eu, para ser um conjunto de técnicas, anulando assim completamente o que realmente é uma psicanálise. Não existe esse conjunto de ferramentas para que você possa transformar a vida das pessoas. E aí nós temos um outro erro. Vai fazer o curso de psicanálise, porque assim você vai transformar a sua vida e depois vai poder transformar a vida das outras pessoas. Oi? Então a pessoa não entendeu nada. A pessoa está te vendendo uma coisa que ela mesma não consegue entender. Porque não existe a gente se transformar num curso de psicanálise. Um curso de psicanálise vai te oferecer a teoria psicanalítica. Por isso que você precisa fazer análise. É na análise pessoal que, se houver ou não transformação, vai acontecer. Mas não é no curso. E você não vai transformar a vida de ninguém porque você não tem esse poder. Isso não cabe ao psicanalista. Outras coisas podem até trabalhar com essa coisa de, vamos transformar a vida. O psicanalista não. O psicanalista não vai ficar transformando a vida de ninguém. Mesmo porque não cabe a ele ter o domínio da verdade, do fazer, do comportamento, do pensamento sobre uma pessoa. A gente está no lugar de um não saber. É por isso que a gente escuta. A gente escuta o paciente para que ele diga da verdade dele,
do entendimento que ele tem sobre ele, e a partir disso, transformar ou não transformar aquilo que ele queira. Não é o psicanalista que tem essa verdade. Um erro achar que o psicanalista está nesse lugar de exaltação. Uns que gostam de ser chamados de mestre. O mestre fulano de tal, que ensina uma psicanálise que é transformadora, restauradora. Um absurdo isso. Em nome de um erro da psicanálise que foi talvez uma popularização torta que foi feita da psicanálise. Houve sim um tempo em que os psicanalistas eram elitizados, extremamente elitizados. Eram pessoas que eram consideradas muito inteligentes, muito influentes. E é claro que todo mundo queria ser um psicanalista, porque ser psicanalista era ter um status diferenciado na sociedade. Só que daí começaram a popularizar a psicanálise de um jeito equivocado, onde se retirou toda a parte que é importante, que faz realmente ser um psicanalista diferenciado, que é o conhecimento. E o conhecimento geral, um conhecimento da cultura, um conhecimento de se ler vários livros e não ter o conhecimento de meia dúzia de conceitos da psicanálise, atrelado a meia dúzia de ferramentas em que você aponta para a pessoa o que ela tem que mudar na vida dela. Agora, uma outra coisa que me irritou extremamente quando eu escutei esses dias de uma pessoa vendendo um curso, e aí fui dar uma olhada naquilo que a pessoa vende, e aí fazendo essa mistureba que se faz da psicanálise, principalmente com a religião hoje em dia, foi a palavra ou o conceito, a expressão, né? Mulher valorosa. Da onde que se tira isso na psicanálise? Onde que Freud falou, ou Lacan, ou Winnicott falou de mulher valorosa? Existe essa expressão num outro contexto, não na psicanálise. A gente não pode entrar numa clínica psicanalítica achando que a gente vai poder transformar aquela nossa paciente numa mulher valorosa. Porque o que significa isso? O que é isso dentro da psicanálise? A mulher valorosa é aquela do lar, aquela esposa obediente, aquela que cuida dos filhos e que obedece o marido? Não é valorosa a mulher que sai numa quarta-feira e vai para um samba e toma sua cerveja? Tenho que modificar essa mulher, porque ela é uma mulher valorosa. Por isso que ela não arruma namorado, porque ela não tem valor? É isso mesmo que tem psicanalista dizendo? Esse jeito preconceituoso de ver o outro, de ver o mundo? Desde quando na psicanálise a gente tem o direito de ser preconceituoso assim? Então, estão invertendo as coisas da psicanálise justamente porque estão adjetivando a psicanálise e colocando a psicanálise em determinada especificação que não é da psicanálise, que não cabe à psicanálise. E assim estão vendendo cursos. Outra coisa que acontece muito é a mistureba da psicanálise com conceitos corporativos, né? Uma linguagem muito corporativa, né? Vou entregar ferramentas, você vai ver resultados. Você vai ver resultados nos teus pacientes? Que resultado? Desde quando é a vontade do psicanalista que se coloca, que se impõe na clínica? Eu quero que, sei lá, minha paciente se separe porque esse marido não serve para ela. O resultado é ela se separar? É isso? É isso que estão querendo vender pra gente? Cuidado, não se engane. Psicanálise, muitos anos de análise e de estudo. Ninguém consegue compreender
Freud na sua profundidade em 1 ano. Um curso que vende formação de psicanálise em 1 ano, 1 ano e meio, não está te vendendo uma formação. Está tirando o teu dinheiro e te entregando um certificado que não vai funcionar para nada. Sabe por quê? Porque você não vai saber o que é psicanálise. Não tem como a gente apreender o que é da psicanálise de uma forma integral, com 1 ano, 1 ano e meio. Não só pela quantidade de textos que a gente precisa estudar, mas porque não é fácil. É uma leitura complexa. É uma leitura que demanda da gente uma energia, um esforço. Demanda da gente acomodação de aprendizagem. A gente lê e depois a gente precisa parar e daí a gente lê de novo e a gente precisa parar de novo para ver como que aquilo se encaixa. E a pessoa que acha que vendendo um curso de 1 ano que vai fazer você se transformar a vida das outras pessoas, né? Que este próprio sujeito que vende o curso já transformou a vida de 6.000 pessoas. Eu só queria saber como, né? Porque acho que 6.000 pessoas não passaram ainda nem pelas minhas palestras. Mas vai fazer isso e você vai se tornar o top. E aí vem aquela outro pedacinho da venda que engana todo mundo. E que daí, se você cai nesse golpe, azar o seu. Que é, você vai ganhar muito dinheiro sendo psicanalista. Então, venha, faça o curso, receba as ferramentas, seja um habilitado, né? O que é ser um habilitado para trabalhar com a psicanálise? Mas seja um habilitado, transforme a vida de centenas de pessoas e ganhe dinheiro com isso. O golpe tá aí, cai quem quer.